para falar do primeiro tema aí, que é qualidade de vida em pacientes com câncer de cabeça e pescoço. Olá, pessoal, boa noite. Obrigada, Tiago, e também a oportunidade do Marcos estar aqui com a gente, um cara que estuda demais, produz muito sobre qualidade de vida, estudou isso fora do país, junto com a doutora Suzane, e vai nos agraciar aí com a discussão de qualidade de vida. Antes de mais nada, eu queria falar que todo mundo que eu enviei o link agora, eu enviei o link que a Thalita, que é a organizadora, criou, que está em nome dela. Então, por favor, renomeiem-se para a gente saber quem está aí, que tá várias Thalitas aí. Só clicar com os três botõezinhos aí, à direita, e rename aí, ou renomear. Deixa eu compartilhar minha tela. Então, coube a mim introduzir o tema qualidade de vida, que é um tópico, talvez um dos mais difíceis que eu particularmente acho para estudar em câncer de uma forma geral, pela questão da dificuldade, às vezes, dos instrumentos, e a gente tem que desmistificar isso. Né? Igual ontem eu estava assistindo uma aula de oncogeriatria outro dia, e igual a gente tem que desmistificar a análise geriátrica, a gente tem que desmistificar a qualidade de vida também. Mas a gente, para desmistificar, a gente tem que ter os estudos nos mostrando aí como fazer isso. Então, o meu objetivo aqui hoje é falar um pouquinho sobre qualidade de vida em pacientes com câncer de epidermóide, cabeça e pescoço, discutir conceito de qualidade de vida, quais instrumentos, impacto na prática clínica e a análise de qualidade de vida nos principais estudos que conduzem os tratamentos no câncer de cabeça e pescoço. Então, antes de mais nada, pessoal, vamos começar. O que é qualidade de vida? Então, para saber o que é qualidade de vida, a gente tem que saber o que é qualidade de vida. Qualidade de vida em saúde é diferente. Qualidade de vida em saúde em pacientes portadores de câncer de cabeça e pescoço. Qualidade de vida em saúde em pacientes portadores de câncer de cabeça e pescoço versus o tratamento que esses pacientes fazem. E qualidade de vida em estudos clínicos. Então, esse é o tópico que nós vamos seguir aqui hoje. O que é qualidade de vida? Pela Organização Mundial de Saúde, é a percepção do indivíduo de sua posição na vida no contexto da sua cultura, do seu sistema de valores no qual ele vive e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações. Então, o indivíduo dentro do seu contexto e dentro dos seus valores. Qualidade de vida em saúde é a valoração subjetiva que o paciente faz, de novo, então é uma valoração individual, subjetiva, dos diferentes aspectos da sua vida em relação ao seu estado de saúde. Então, envolve aspectos físicos, envolve aspectos emocionais, psicológicos, aspectos sociais e aspectos espirituais. Então, não é uma dimensão apenas, qualidade de vida em saúde, então a gente tem que olhar todos esses aspectos. Quando a gente fala qualidade de vida em saúde, em pacientes portadores de câncer de cabeça e pescoço, a gente sabe que os tumores de cabeça e pescoço afetam negativamente a qualidade de vida. Seja pelo dismorfismo facial, pela questão da disfagia, da dispneia, da dificuldade da fala, trismo, dor, questões sociais, psicológicas, financeiras, dentre outros valores. Tem estudo mostrando que, no baseline, pacientes com câncer de cabeça e pescoço normalmente têm pior qualidade de vida do que pacientes com outros tumores, justamente por causa dessas questões que eu falei. Se a gente avalia, esse é um estudo bem interessante, que avalia, é um estudo pequeno, mas ele avaliou pacientes submetidos a cirurgia com reconstrução, seguido de radioterapia para câncer de cavidade oral. É um estudo italiano, e ele mostrou o seguinte: ele dividiu os grupos em 3 grupos. O grupo A é aquele grupo que tinha uma boa imagem corporal, e eles fizeram esse desenho. Mas reparem que o pescoço, ele sempre chama atenção para o pescoço, que a questão, como afeta o local, né? Ele é onde que está ali toda a concentração dele. O grupo B é aqueles pacientes que tinham algum sintoma local, principalmente disfagia, e realmente o desenho dele, você vê como é que altera realmente a questão do desenho, mas chama atenção o paciente mais sintomático, aquele que tem sérias dificuldades ali para ali, físicas. Então, o desenho mostra realmente a evolução desses três grupos. E o que eles mostraram? Que os pacientes do grupo B e do grupo C, então, o do meio aqui, o da direita,
que têm uma distorção da imagem corporal apresentam níveis significativamente maior, tanto de ansiedade quanto de depressão, mostrando realmente como é que aí, não só a doença, mas o seu tratamento afeta aí essa questão da qualidade de vida do paciente. E esse é da Suzanne Singer, que mostra um artigo do Educational Book, não é novo, 2013, mas mostra realmente quais são os principais os domínios de maior prioridade para os pacientes com câncer de cabeça e pescoço, que é, primeiro, preocupado com a recidiva, preocupado com um novo tumor. A terceiro já é problemas de deglutição e a questão do paladar, problemas com comida. Então, ela ranqueia aí todos esses sintomas, esses domínios que podem realmente alterar a qualidade de vida dos pacientes com câncer de cabeça e pescoço. Então, passando aí da qualidade da voz, a questão da ferida, da boca seca, da rouquidão, da dor, e realmente isso aí está bem já descrito. Quando a gente fala qualidade de vida em saúde, em pacientes portadores de câncer de cabeça e pescoço versus o tratamento, a gente tem que lembrar, radioterapia, cirurgia e quimioterapia alteram muito a qualidade de vida pela própria toxicidade, tanto aguda como mucosite, sonda, disfagia, xerostomia, quanto toxicidade crônica, disfagia, disgeusia, osteoradionecrose, cardiorradiação. Então, no mesmo Educational Book, a Suzane, ela coloca, bem interessante esse gráfico, então, só olhando ele com cuidado, ela avalia a evolução, ela pegou vários estudos, avaliou a evolução da qualidade de vida em pacientes portadores de carcinoma de CP, submetidos a tratamento. Então, essa primeira aqui, esse primeiro contingente aqui, são pacientes com câncer de cabeça e pescoço, independente aí do subsídio do tratamento. E reparem que começa com um baseline no início do tratamento, você tem uma piora e depois aí de 6 meses você começa a melhorar, mas quando termina aí o tratamento, quando depois de um ano melhora essa qualidade de vida, mas nunca volta para o baseline. Isso acontece para outros tumores, orofaringe, cavidade oral, laringe. Então, realmente, parece que tem um padrão. Você tem uma qualidade de vida no baseline, que é pior do que a população, que os outros tumores. Essa qualidade de vida, no início do tratamento, ela cai, depois de 6 meses ela começa a subir, e depois de um ano ela sobe mais, mas nunca volta ao baseline. Então, é isso que a gente tem. E o que os principais fatores relacionados a uma qualidade de vida ruim no paciente com câncer de cabeça e pescoço? Então, principalmente aquele paciente que é solteiro, que tem uma personalidade pessimista, que o tratamento envolve várias modalidades, que é um paciente que tem uma deprivação socioeconômica, hipofaringe, orofaringe, paciente mais jovem, aqueles tumores mais avançados, e realmente aqueles pacientes que têm algum nível de depressão e alcoolismo pré-existente, tem uma piora aí na qualidade de vida, mais provavelmente ter pior repórter de qualidade de vida. E a gente falando agora dos estudos clínicos, para a gente finalizar aí a nossa primeira parte, o foco dos estudos o endpoint nunca é qualidade de vida como endpoint primário, né? Então, geralmente é sobrevida, taxa de resposta, sobrevida livre de doença, e poucos estudos randomizados realmente têm um foco na qualidade de vida. E quando a gente olha a avaliação de qualidade de vida nos estudos randomizados de uma forma geral, de 1990 até 2000, só 39% dos estudos avaliavam aí do endpoint primário ou secundário qualidade de vida. E após 2000, isso passou para 64%, realmente mostrando aí que isso aí aumenta realmente gradativamente. Para medir a qualidade de vida, a gente tem vários questionários, a gente tem aí o questionário de Michigan, do MD Anderson, da Universidade de Washington, mas o que é mais estudado hoje, o que é mais, vamos falar assim, adaptado nos estudos realmente, sem dúvida nenhuma, a qualidade do grupo do EORTC, tanto o C30 quanto o específico para cabeça e pescoço, que é o HN35, e agora o HN43, que o Marcos vai falar um pouquinho. Mas eu acho que tão importante, eu tinha até finalizado a aula, eu
coloquei esse slide agora no final da taxa, porque é importante a gente saber não apenas o que é a qualidade de vida, mas como interpretar esses estudos de qualidade de vida. Então, o que é essa alteração numérica, como ela é associada com a percepção clínica? Será que uma alteração de um nível, de um número ali naquele score, tem um impacto, uma percepção clínica do paciente? Então, tem esse estudo, é um clássico já, falando da magnitude da mudança. Ou seja, se você muda o score para zero, então, um score aí de zero, próximo de zero, então esse paciente não percebe ali nem para mais nem para menos na qualidade de vida. Pequenas mudanças ele percebe quando você tem um score de 5 a 10 para mais ou para menos, então para mais uma melhora ou para menos uma piora. Agora, se você tem um score acima de 10, que aí é para melhor, ou abaixo de 10, você tem alterações moderadas aí na clínica, na percepção de qualidade de vida, e a mesma coisa aí quando você tem uma maior do que 20, você tem uma mudança significativa, né? Seja mais que 20 para melhor, menos que 20, e é isso que esse gráfico aqui à esquerda nos mostra realmente. Aqui, pior na qualidade de vida, é uma percepção, aí quando você tem abaixo de 10, o impacto é grande, aqui, no change, aqui no próximo de zero e acima de 10 realmente é o que impacta. Então, o que a gente fala é que o nosso cutoff é 10. Mais do que 10, esses pacientes aí realmente têm aí alguma melhora ou piora aí perceptiva clinicamente. Então, a gente conduz o tratamento do paciente com câncer de cabeça e pescoço tradicionalmente baseado em fatores do paciente, fatores tumorais e fatores institucionais. Seja o sítio primário relacionado ao fator tumoral, sítio primário, carga tumoral, HPV, estadiamento, PDL1. Mesma coisa para fatores do paciente, o estado geral, a idade, as comorbidades, status nutricional, os fatores institucionais, ter ou não equipe multiprofissional. E eu pergunto para vocês, será que, e a qualidade de vida? A gente avalia isso quando a gente decide por um tratamento? Então, normalmente não. E a função da análise da qualidade de vida no processo decisório, terapêutico, a gente ainda como aqui está falando, ainda não é clara. Né? Muito disso também, porque a gente não sabe qual que é o impacto disso na qualidade de vida também, na sobrevida desse paciente de uma forma geral, e a dificuldade, às vezes, de adaptar questionários para saber essa questão. Eu vou trazer aqui agora, só finalizando, os principais estudos que a gente lida no tratamento do câncer de cabeça e pescoço. O primeiro deles, sem dúvida, não podia deixar de citar, é o Veteranos, que é aquele estudo lá de 91, da New England, que compara cirurgia, laringectomia total versus quimioterapia seguida de radioterapia. É um estudo de preservação de laringe. Esse primeiro gráfico aqui, o cinza claro, é o quem entrou, são os pacientes. O cinza escuro é a população americana de uma forma geral, aí entre 55 e 64 anos. Tudo que está marcado em vermelho, ou seja, a função física, a saúde geral, a função social, a função emocional, a saúde mental, todos aqui, a população de uma forma geral tem melhor do que os pacientes que entraram no estudo. Mas quando a gente compara a cirurgia seguida de radioterapia e químio seguida de radioterapia, a gente pode ver que somente a saúde mental teve diferença estatística no domínio de saúde mental a favor de quimio e radioterapia. A mesma coisa aqui em termos de sintomas no domínio de saúde, só a dor realmente foi diferente aí na quimio e radioterapia. Esse estudo é um estudo que o Marcos conduziu, foi o PI, é um estudo prospectivo, um brasileiro, com mais de, se não me engano, 500 pacientes, Marcos depois me corrija, e mostrando realmente que ele avalia pacientes submetidos a IMRT ou radioterapia conformacional 3D ou radioterapia 2D. Então, avaliando o grupo todo aqui, quando a gente começa a tratar o paciente, ele tem um score de qualidade de vida. Aí, no início do tratamento, esse score piora e depois, no final do tratamento, esse score vai aumentando novamente. Isso de uma forma geral. Quando a gente pega aí e categoriza para quem fez IMRT, quem fez IMRT tem um score maior do que quem fez 3D
e quem fez 3D tem um score maior do que fez 2D. Não está aqui relacionado, não está aqui mostrado, mas realmente, e também quem fez IMRT tem melhor sobrevida do que quem fez 2D, por exemplo. Já passando agora para os estudos envolvendo novas drogas, então, esse é o Bonner Trial, que comparou radioterapia isolado versus radioterapia mais cetuximab, aquele que a gente, para os pacientes aí que não, esse estudo foi o de 2006. Então, o que a gente vê é que não houve diferença em termos de qualidade de vida, como vocês podem ver aqui, tanto para a radioterapia isolada quanto para a radioterapia mais cetuximab, em relação à qualidade de vida no questionário C30, que é a saúde de uma forma geral. Então, aqui é o gráfico mostrando realmente que não teve uma diferença na saúde global entre os dois braços, mas quando a gente olha quem tinha um bom score de qualidade de vida, aqui é o gráfico de sobrevida, comparado com quem tinha um pobre score de qualidade de vida, mostrando realmente, pessoal, que qualidade de vida, se você consegue manter ela para o paciente, isso aí repercute realmente na sobrevida do paciente, ou ao contrário, né, o paciente que vive bem ali, ele tem realmente um status melhor de saúde e está realmente impactando a sobrevida dele. Já o estudo Extreme, que é um estudo da doença metastática, que comparou cetuximab, fluoracil e platina versus fluoracil e platina isolado. Então, esse estudo é o estudo do Vermoken, o Mesia, o Ricardo Mesia, publicou a análise de qualidade de vida do estudo, e mostrando realmente que quem fez cisplatina com cetuximab ao longo do tempo tem um ganho pequeno, mas tem aqui da qualidade de vida na saúde global. Mas eu queria só chamar a atenção, somente 44% dos pacientes conseguiram fazer a análise de qualidade de vida após o baseline, né? Então, nem todo mundo, isso é um dos problemas que nós vamos discutir depois com o Marcos, que é a questão do compliance no segmento, né? A perda aí de segmento, às vezes, de qualidade de vida desses pacientes. Então, realmente, no estudo também, você vê que tem aí um score, uma diminuição dos scores aí de qualidade de vida, de dor, mostrando aí que isso aí pode realmente impactar aí na qualidade de vida para quem fez cetuximab. Aqui também só realmente mostrando a melhora dos sintomas para o braço que fez cetuximab, repercutindo aí na qualidade de vida no questionário HN43. E por fim, entrando na imunoterapia, já nos faltando aí 3 slides, quando a gente fala no Checkmate 141, que é aquele estudo comparando nivolumab versus quimioterapia, a escolha do investigador, nos pacientes platino refratário, o que a gente vê é que você não tem um ganho de qualidade de vida. Como vocês podem ver aqui, o cutoff de 10 em azul aqui é quem fez nivolumab. Mas você também não tem uma perda de qualidade de vida. Então, ao contrário de quem fez quimioterapia, que você vê claramente uma perda na qualidade de vida, tanto aqui nesse gráfico de barra, quanto aqui nas curvas, que é uma piora aí para quem fez a quimioterapia. Já no Keynote, que é o pembrolizumab versus pembrolizumab mais quimioterapia, né, que é o Extreme versus pembro mais quimio versus Extreme, o que a gente viu realmente é que esses pacientes, eles conseguem, pembro versus químio, manteve aí o score, uma discreta melhora ao longo do tratamento, ao longo das semanas de tratamento, mas você não tem realmente uma piora aí da qualidade de vida, a mesma coisa para quem fez pembro mais químio, você não tem uma piora, tanto no braço de quem fez pembro mais químio versus cetux mais químio, uma tendência até de melhora em alguns pontos. Então, essa é só para a gente falar, né, qual que é o nosso desafio no estudo que o Marcos vai trazer, a gente discute no final. Eu acho que o desafio da avaliação de qualidade de vida, primeiro é essa questão que eu falei, um baixo compliance. No Extreme, 44% dos pacientes tiveram compliance, no estudo do nivolumab, o Checkmate 141, menos de 40% dos pacientes tiveram também esse compliance no segmento. E, geralmente, quem segue, quem responde depois o questionário, é quem tem o melhor performance status. Então, isso é um bias, né, que a gente vê. Provavelmente pode ser
um peso favorável a quem tem melhor qualidade de vida que vai responder. Então, a gente tem que interpretar isso muito bem. Os estudos têm que avaliar também doença metastática versus doença com recidiva local. Então, é muito diferente. Igual esse paciente tem recidiva local, né? E esse é um paciente que fez imunoterapia, ele tem um piora da qualidade de vida no início, mas realmente quem responde tem um ganho significativo. E as ferramentas são muito extensas. Como é que é a pergunta para o Marcos? Como é que nós vamos aplicar isso na prática clínica? Né? Então, eu chamo o Marcos agora para dar andamento e agradecer aí a oportunidade. Obrigado, Aline, pela introdução. Fez ficar bem mais fácil o meu trabalho, sem dúvida. E é importante começar dizendo isso, né? Qualidade de vida é um desfecho duro. Qualidade de vida é um desfecho reconhecido pelas agências de cooperação de tecnologia internacionais, seja FDA, ou seja o NICE na Inglaterra, ou o EMA europeu, como equivalente à sobrevida global, com uma importância para a avaliação, né, de desfecho superior à sobrevida livre de doença, por exemplo. Obviamente, a gente tem dificuldades de desenvolver ferramentas para que você tenha uma medida confiável, factível, né, de uma variável tão subjetiva. E talvez a maior dificuldade que a gente tenha hoje seja essa, porque a avaliação da qualidade de vida isolada não quer dizer nada, né? É um valor que só tem significado se comparado ao longo do tempo, porque a gente não olha para o valor isolado da qualidade de vida. Às vezes a gente, né, a estratégia, por exemplo, desenvolvida pelo RTC é você dar uma resposta 1, 2, 3 ou 4 para perguntas, você tem dor na boca, tem dor no dente, etc. E é um crescente, né? Então, os pacientes que são mais pessimistas tendem a dizer 1 e os mais otimistas 2, por exemplo, porque depende da avaliação daquele paciente para aquela escala que lhe é oferecida. Então, só tem sentido se for avaliado a médio prazo, pelo menos, para ver como que aquele paciente mesmo responde às mudanças. Primeiro, que a doença trouxe para ele, né? A gente avalia, como você bem disse, a gente avalia isso, começa a avaliar, no caso do câncer de câncer de cabeça e pescoço, no paciente que já tem a patologia instalada, né? Então a gente não consegue avaliar quanto que aquela patologia interferiu na qualidade de vida que ele tinha antes, mas ele começa com um baseline muito baixo, provavelmente aí no câncer de cabeça e pescoço seja um dos mais baixos mesmo, porque o cartão de visita da pessoa tá alterado, né? Tá lesado, e o tratamento, obviamente, é um tratamento, né, quando a gente fala, né, de tumores localmente avançados ou tumores metastáticos, um tratamento que traz uma sobrecarga para o paciente bastante grande, e isso fica visível, né? Isso fica tá ali demonstrado, e o paciente tem que conviver com isso. Vou falar rapidamente então para vocês sobre a ferramenta. Deixa eu compartilhar aqui. Colocar em modo apresentação primeiro. E eu acho que eu vou ter que... Quer me mandar aqui eu abro para você? Não, eu acho que eu vou ter que só compartilhar primeiro e depois colocar na apresentação. Você me disse se está na apresentação ali, né? Você está no Tá modo... sim, só colocar em modo apresentação. Tá certo agora? Certinho. Pessoal, só quem está em nome Thalita, muda seu renomeio aí, porque nós mandamos o link, estava em nome da Thalita e todo mundo está chamando Thalita, aí tem uns 10 Thalita aí na sala. Thalita está mais Tá presente aqui. bombando. É. Então, vamos lá. A metodologia, uma das metodologias, né, mais prevalentes, né, a Aline descreveu várias, mas uma das mais prevalentes hoje para avaliação de qualidade de vida é a desenvolvida pelo EURTC, em que você tem o QLQ30, que é um questionário de 30 questões, o 30 vem daí, que é aplicado para todo doente com câncer. Então, todo paciente que vai responder um questionário de qualidade de vida em todos os intervalos, todas as vezes que ele voltar, ele começa respondendo o QLQ30,
que é geral. Então, se pergunta se ele tem cansaço, se ele se cansa ao fazer uma caminhada, se ele tem dificuldade para dormir, se ele tem perda de apetite, se ele tem fraqueza. São perguntas gerais, né? E depois se associa um questionário específico, né? No nosso caso aqui, o Head and Neck, né? O HN. Um dos mais utilizados foi o HN35, tá? Que foi desenvolvido no ano 2000. Quando eu cheguei no grupo de qualidade de vida do EURTC, a gente foi mais ou menos no ano de 2010, em que se estava se vivenciando na Europa de uma maneira mais prevalente a utilização de anticorpos monoclonais, como cetuximab, e no caso do tratamento local, as técnicas de cirurgia mais novas e, no caso da radioterapia especificamente, a chegada de maneira mais prevalente para todos os pacientes de radioterapia de intensidade modulada, entre outras técnicas de tratamento. Então, foi observado, né, isso foi feita uma revisão sistemática, né, e foi observado que, mais uma vez aqui a Suzane, que é a alemã, né, uma psicóloga, líder do grupo do EURTC de câncer de cabeça e pescoço, foi observado que o HN35 já não tinha sensibilidade suficiente para detectar mudanças na qualidade de vida dos pacientes submetidos aos tratamentos mais inovadores. Então, precisava ser desenvolvido um questionário novo, e assim foi feito, né? Eu participei desse desenvolvimento, até que em 2014 foi validado o HN43, agora com 43 perguntas, né? Na ocasião, quando eu participei desse desenvolvimento, incluí 13 pacientes franceses, aí representando 4% do total da amostra, que foi incluída na validação. Isso foi publicado em 2014, autorizando a utilização desse questionário já para os estudos futuros, né? Inclusive e mais do que isso, contraindicando, né, a utilização do HN35. Quando o Thiago e o William foram falar do Smart Key, a gente teve essa discussão e atualizamos para o HN43 no estudo também. E fizemos a validação para o português, né? Inicialmente o português de Portugal, depois o português do Brasil. Está validado, então, há bastante tempo já para o português brasileiro. E, paralelo a isso, né, você tem um estudo de fase 4 também, que é a validação desse questionário, né? Uma metodologia bastante complexa para se validar, para ver se esse questionário, de fato, estava atendendo às necessidades que ele se dispõe a atender, né? Aí eu já estava de volta aqui para o Brasil, e incluímos uma quantidade de mais de 40 pacientes, foram na ocasião os pacientes tratados no Hospital Universitário de Brasília, que serviram para a validação desse questionário, né? Se vê aqui que o que agora, né, com essa novidade, você vê que passa a ter mais importância, por exemplo, boca seca e a saliva pegajosa, coisa que tinha, né, como a Aline mostrou nos questionários anteriores, menor importância, né? Então, não existia no instrumento anterior a capacidade de avaliação desse desfecho, que observou-se posteriormente, como vocês estão vendo aqui, tinha uma importância muito grande na qualidade de vida final desse paciente, né? E isso também é avaliado em pacientes longos sobreviventes depois de bastante tempo. Então, tá aqui a distribuição é muito importante também, e foi uma oportunidade muito interessante, né? A gente comparar o que era o bulk, né, dos pacientes tratados na Europa. Vocês sabem que tem um contingente de tabagistas tremendo, né? Então, um número de diagnóstico de câncer de cabeça e pescoço muito grande, mas ainda assim, com alguma diferença para a casuística que a gente tem no Brasil, né? A casuística brasileira, isso acaba, de alguma maneira, contaminando a casuística publicada pelo EURTC, né, que aqui finalmente sai a validação, isso aqui publicado em 2018, tá? Esse aqui é o primeiro encontro que a gente teve, né, lá em quando começou esse projeto, quando eu voltei para o Brasil, a gente resolveu aplicar isso nos pacientes brasileiros, lá em 30 de agosto de 2014, tá? Aqui é a Aline jovenzinha, eu também aqui só com cabelos pretos,
fizemos um segundo encontro em 2016 e isso já está, o primeiro estudo está publicado, como a Aline já mostrou, já deu spoiler aqui, publicado já tem uns 2 ou 3 anos mais ou menos, com 570 pacientes. Na verdade, foram incluídos 960 pacientes, tá? Porque a gente tinha aí quase 400 pacientes que não foram irradiados. Nesse primeiro momento, a gente estudou especificamente os pacientes irradiados, e aí a gente vê que na casuística brasileira já tem uma importância bem maior dos cânceres de cavidade oral, que são, talvez eu diria que a grande diferença, né, dos pacientes europeus para os pacientes brasileiros, tremenda predominância de pacientes em estágio 4. Veja que aqui nós estamos falando de pacientes de SUS e privados, tá? Talvez a maioria dos pacientes aqui seja de SUS, mas é uma maioria não significa, assim, muito preponderante. Deve ser, eu não tenho os dados aqui de cabeça, mas deve ser coisa de 60% de pacientes públicos e 40% de pacientes do sistema privado. Em torno, a idade média de 3 anos, varia de 22 a 27, de 22 a 97, com uma predominância tremenda aí de pacientes do sexo masculino, e 50% aí de classe social E. Né? Aqui a Aline já mostrou, e aqui eu trago também a curva de sobrevida, que foi bastante interessante para a gente ver se de uma vez por todas enterra, né, a radioterapia convencional, que eventualmente ainda é aplicada em muitos não, mas alguns serviços do Brasil, mas esses pacientes acabam tendo toxicidade, interrompendo o tratamento e apresentando sobrevida global pior. A gente vê que a IMRT e a 3D não tem, de fato, diferença de sobrevida, tem uma diferença importante na qualidade de vida quando você compara essas duas tecnologias, mas o que fica claro é que fazer radioterapia convencional não tem mais espaço. Mas o próximo passo, então, foi... enfim, nós estamos fazendo alguns trabalhos em paralelo, nós temos uma casuística grande aí com pacientes, comparando pacientes HPV positivo com HPV negativo. A gente tem um estudo aí do Felipe, que é o físico, que trabalhou conosco, né? Está terminando a tese de doutorado dele, muitos de vocês aí já revisaram, já fizeram um incrível esforço, que a gente agradece tremendamente de ter revisado o paper, estamos devendo para vocês a revisão final, mas o Felipe qualificou recentemente, então estamos pegando esse paper para levar em consideração agora todas os inputs que foram dados, e que é interessante, mais uma vez, quando a gente compara com o que foi feito foi uma hierarquização, né, das queixas e comprometimento da qualidade de vida, e que a gente vê que, para nossa casuística, para nossa surpresa, a principal queixa que teve mais interferência na qualidade de vida foi a fadiga. Os pacientes brasileiros se cansam muito de fadiga, né? E conversando com o Dr. Domandi, ele falou, porque o paciente brasileiro ele pega 3 ônibus para chegar no tratamento lá, né, dele, enquanto o paciente europeu ele tem transporte gratuito, né? Ele não passa por todo esse desgaste que o paciente brasileiro passa para chegar. Muitas vezes ele tem que vir do Nordeste para São Paulo para ser tratado, entre outras, fica fora de casa, entre outras circunstâncias. Mas essa é uma característica do nosso paciente, e isso é uma informação muito importante para o gestor tomar a sua decisão, né? A próxima fase do estudo agora, a gente está olhando, né, porque apareceu a imunoterapia, né? Apareceu um tratamento que é bastante caro e que tem aí uma evidência de benefício, tanto, né, o nivolumab quanto o pembro, como já foi discutido, mas a gente precisa entender, né, de fato, se esses pacientes, na nossa realidade, vão ter a melhor qualidade de vida, como a literatura europeia e norte-americana mostrou, e a gente vai ter também ferramentas para ponderar se esse ganho de qualidade de vida, que vai vir provavelmente com ganho de sobrevida também, dividido pelo recurso que é despendido para esse tratamento, vai estar acima ou abaixo do que a gente convenciona chamar de limiar de custo-efetividade, para saber se nós, como sociedade, vamos defender ou não a incorporação desse tipo de tratamento para esse paciente, né? Então, a gente está agora na fase de coleta de coleta de dados desses pacientes. Temos aí 9 instituições aprovadas, todos são muito bem-vindos, que quiserem unir esforços. A gente juntou recentemente a Carmen, né, a professora Carmen da Unicamp, manifestou interesse
e já tivemos a aprovação do Comitê de Ética, né? A Carmen, que teve uma participação bastante importante na primeira fase do estudo, está agora também participando da coleta de dados dessa segunda fase, e eu tenho que ver onde é que eu coloco aqui o descompartilhar aqui. Então, quero deixar aqui aberto a nossa necessidade mesmo, né? O nosso accrual está um pouco mais lento do que a gente gostaria, de que esforços sejam trazidos para que o LACOG 0319 tenha um accrual de pacientes mais significativo e a gente possa, né, daqui a 1 ano ou 2, talvez, estar conversando sobre qualidade de vida de pacientes com câncer metastático que usam ou não imunoterapia. Gente, pessoal do grupo, obrigado pelo espaço. Foi um prazer estar aqui com vocês e estamos aqui para discutir o que vocês acharem interessante. Tiago, você vai abrir a questão? Pode trazer a discussão no final, vocês querem fazer uma discussão aí da qualidade de vida agora e a gente parte para o... Eu acho que qualidade de vida agora, né? Porque é temas diferentes, o que vocês acham? A gente coloca 10 minutinhos aí para discutir, pode ser? Claro, se alguém tiver alguma pergunta, então, pode colocar direto no chat, que a gente puxa por aqui, e depois a gente parte para a discussão de laringe. Ou coloca aqui, manda no WhatsApp, quem quiser, coloca no chat, ou abre a câmera aí e faz a pergunta também. Ou fala, né? Ou fala diretamente na moda É. antiga, ou não tão antiga, assim, né? Fiquem à vontade aí. Vou começar estimulando aqui as perguntas. Então, Marcos, me chamou a atenção, eu revi os estudos de qualidade de vida aí, que a análise de qualidade de vida dos estudos, né, que a gente trabalha muito aí com o Checkmate 141, o Keynote 048 e o Extreme, todos esses estudos, me chamou a atenção a questão do compliance, da questão do segmento desses pacientes, que faz o baseline e depois não dá segmento para frente. É a sua percepção também, assim, eu vejo hoje lá, nós incluímos aí alguns pacientes já no HN43, nesse estudo agora, no LACOG 0319, e realmente eu estou percebendo isso, né, essa dificuldade de fazer o segundo, a terceira, principalmente a segunda, o paciente perde performance, eu sento para fazer o questionário, não quer fazer, o que você me fala disso? E isso leva, sem dúvida nenhuma, a esse bias de seleção, né? A gente acaba só fazendo os questionários naqueles pacientes que têm... Isso obviamente, é levado em consideração na discussão, né? Quando você analisa esse endpoint, e isso tem que ser ponderado. Agora, o que eu acho, ali, né, que a gente precisa trabalhar no sentido de convencer, né? Muitos de nós aqui já estão convencidos, mas... o médico precisa entender que, às vezes, mais importante do que ele fazer uma tomografia para ver se o tumor progrediu é aplicar o questionário de qualidade de vida para saber se a qualidade de vida desse doente progrediu ou não, né? O controle, e isso é reconhecido por agências internacionais, o controle de enfermidade é uma variável importante, mas a qualidade de vida é mais, né? Ela é mais importante, ela é equivalente à sobrevida global. Então, a gente precisa também convencer o médico de que é importante ele perder aqueles 15, não é perder, né, mas investir aqueles 15 minutos. Não precisa ser ele, né? Na verdade, o questionário do RTC na Europa ele é preenchido pelo paciente, numa sala, né? A gente, às vezes, aqui tem que apresentar esse questionário para o paciente e isso toma, né, depois que você pega a prática na aplicação do questionário, toma ali 15, 20 minutos, tempo que a gente não tem, é um fato, né? E a gente já tem que fazer tanto papel para convênio, pedido, solicitação disso, solicitação daquilo. A gente precisa ter... isso não é só na qualidade de vida, né? A gente conversa isso, né? Avaliação de desfecho, segmento, documentação de resultado de tratamento, a gente vai precisar investir em material humano para coletar esses dados. Só alguma outra pergunta? Eu estou vendo aqui, Marcos, a gente está cheio de pessoas aqui com centros aí
pessoas que gostam de pesquisa, eu estou vendo Daniel, estou vendo Olívia, e não vou falar os outros, tem um tanto da Thalita aqui, Cristina está em nome de Thalita, tem um tanto de Ali Thalita aqui tem um também. monte. Mas só para falar, pessoal, esse estudo ele está aberto, é um estudo que é baseado num questionário, e se você quer incluir esse estudo no seu centro, pode ser privado ou às vezes SUS, você tem, por exemplo, eu trabalho no centro privado e eu tenho um estudo lá, né? Então, é uma oportunidade ótima para quem quer colocar um pezinho aí na pesquisa e tudo, e o Marcos está aberto aí para... Ele colocou o e-mail dele aqui no chat, e quem quiser, o celular também, quem quiser participar, só mandar aí um WhatsApp para ele, que ele dá todas as direções de como é que vocês entram aí pelo LACOG. William, você como chair do LACOG, quer falar alguma coisa? Está sem som. Eu acho que, como vocês comentaram, a gente está pouco acostumado, talvez, a avaliar na clínica e até nos nossos desenhos de estudo, qualidade de vida de maneira tão esmiuçada, né? E eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa mudar. E é muito bacana que a gente teve a oportunidade de discutir isso, e nós justamente envolvemos o Marcos especificamente para ponto de qualidade de vida no estudo de laringe, como a gente vai poder comentar mais para frente. E eu estou aprendendo bastante aí com a discussão. Algum outro comentário? Se não tiver, São todos bem-vindos, gente. Finalizar? São todos muito bem-vindos. Não é um estudo de intervenção, você vai aplicar um questionário, leva 15 minutos a aplicação dos 2 questionários, né? E você vai ter aí uma importância enorme aí para a gente entender como é que está acontecendo o tratamento do paciente com câncer de cabeça e pescoço metastático no nosso país, né? Manda um e-mail para mim ou para a Aline encaminha para mim depois e a gente procede esse processo burocrático aí de inclusão. A gente não tem nenhuma pergunta mais no chat, temos os contatos ali do Marcos. Aline, William, mais alguma consideração? Agora a gente pode ir para a laringe, né? Vamos dar seguimento, então. Deixa eu compartilhar minha tela. Todos veem minha tela? Tudo certinho? Sim, Thiago, tá certinho. Perfeito. Então vamos lá, tenho 15 minutinhos aí. Eu fui incumbido de fazer a introdução, então, do tópico de preservação de laringe. Vou falar um pouquinho desde o estudo VA ao RTOG 9111, que a gente já aprendeu e o mote aí para o nosso estudo em andamento, que é o estudo Smart Key. Então, esses são meus conflitos de interesse. Então, o que eu pretendo abordar nesses 15 minutinhos é uma perspectiva histórica do tratamento do câncer de laringe, como evoluiu a estratégia preservadora de órgãos, tumores avançados, revisando os principais estudos de fase 3, enfatizando não só o desenho, as estratégias, mas também a seleção dos pacientes, que é um foco bastante importante quando a gente fala de preservação, finalizando aí com os guidelines atuais e as novas perspectivas em preservação de órgão, incluindo o estudo Smart Key. Então, a primeira laringectomia foi realizada em 1873 por Theodor Bilros e, desde então, se tornou o tratamento padrão para os tumores de laringe avançados. Mas a laringectomia total traz sequelas e traz morbidade, principalmente a perda da capacidade de fonar com a voz normal e a necessidade de uma traqueostomia definitiva. Então, no início dos anos 80, se começou a cogitar a possibilidade de se tentar alguma estratégia preservadora de órgão. De que maneira? Foi feito algumas entrevistas, esse aqui é um trabalho publicado no New England em 1981, foram alguns bombeiros que foram entrevistados, e basicamente era colocado para eles o seguinte, o problema, na ocorrência de um diagnóstico de um câncer de laringe, você estaria disposto a fazer uma troca entre qualidade e quantidade de vida, ou seja, você estaria disposto a fazer um tratamento de radioterapia
ou radioterapia seguido de cirurgia em caso de falha, ao invés de laringectomia total, mesmo que isso pudesse levar a menores chances de cura. E quase 50% dos entrevistados disseram que sim. Então, isso lançou a ideia de que poderiam sim ser desenhados estudos que fizessem essa troca entre quantidade versus qualidade de vida, promovendo uma estratégia de preservação de órgão. O primeiro estudo clássico, estudo do Veterans, publicado no início dos anos 90, que randomizava pacientes para laringectomia total, seguido de radioterapia, que era o tratamento padrão, ou uma estratégia de preservação com CF de indução por 2 ciclos, selecionando aqueles respondedores para radioterapia, enquanto que aqueles não respondedores ou com doença residual ou recidiva prosseguiam com cirurgia seguida de radioterapia. Essas são as características demográficas, e o estudo VA ele não restringia muito a população, então a gente vai ter quase 30% dos pacientes, por exemplo, que eram tumores T4, a gente vai discutir isso um pouquinho em relação à seleção de pacientes, e o que esse estudo viu foi, primeiro, que essa estratégia preservadora com quimio de indução seguida de rádio não trazia nenhum prejuízo em sobrevida global, e a gente vê curvas de sobrevida global absolutamente superponíveis, e a gente tinha mais ou menos 2/3 dos pacientes com a laringe preservada, então vivos com a laringe preservada. Um outro detalhe importante do estudo VA é que ele mostrou que as taxas de preservação de órgão de laringe para tumores T4 eram muito baixas, e mais da metade dos pacientes acabavam precisando de laringectomia de resgate, seja por persistência de doença, seja por recidiva de doença local. Então, já mostrando que essa população provavelmente não era a ideal para os estudos de preservação. A gente tem um estudo bastante semelhante em tumores de seio piriforme, ou seja, tumores de hipofaringe, também randomizando laringectomia total seguido de radioterapia versus CF de indução seguido de radioterapia nos respondedores. E aqui a gente já vê que o número de pacientes com tumores T4 era mais limitado, então a gente já consegue ver uma seleção um pouco melhor dos pacientes, e novamente a estratégia preservadora de órgão não se traduziu em um prejuízo em sobrevida global, permitindo aí alguns pacientes nem sobrevida livre de doença, permitindo alguns pacientes livres de laringectomia, ou seja, com a laringe preservada com esse tratamento. Então, esses 2 estudos, eles mostraram, primeiro, que uma estratégia preservadora de função de órgão, preservadora de órgão, era factível em câncer de laringe e hipofaringe avançados, sem piora da qualidade, sem piora da sobrevida global. O tratamento padrão, nesse momento, era quimioterapia de indução com esquema CF, platina e fluoracil, seguido de radioterapia nos respondedores. Esses estudos também começaram a mostrar para a gente que a seleção adequada dos pacientes era mandatória, então, para uma estratégia preservadora de função, eu preciso ter uma laringe funcional e, preferencialmente, excluir pacientes com tumores T4, e também a gente precisava de outros desfechos mais adequados para medir os endpoints aí desse tipo de estratégia, além de apenas a laringe in loco, né, que era o que esses estudos inicialmente avaliavam, laringectomia sim ou não. E dessa estratégia de CF de indução seguida de rádio isolada, a gente tem 2 estratégias que emergiram para tentar aumentar as taxas de preservação de órgão. Ao invés de fazer químio sequencial, fazer quimio e radioterapia concomitante à base de platina, ou utilizar regimes de indução mais efetivos, por exemplo, incorporando taxanos ou incorporando 3 drogas. Então, um outro estudo clássico que avaliou essa primeira estratégia de quimio e radioterapia concomitante foi o estudo RTOG 9111, randomizou apenas pacientes com tumores de laringe, glótico ou supraglótico, para CF de indução seguida de rádio, que era o tratamento padrão na ocasião, quimio e rádio com cisplatina concomitante ou radioterapia isolada. Interessantemente, quando a gente avalia os critérios de inclusão, primeiro ponto, que eram pacientes que eram candidatos a uma laringectomia total como tratamento cirúrgico, e esse é um dos pontos de discussão em preservação de órgão, naqueles pacientes que são candidatos a uma cirurgia preservadora de órgão, se a gente deve ir para o tratamento cirúrgico ou não cirúrgico, e já excluindo os pacientes com T4 de alto volume, que eles definiram como invasão através da cartilagem ou extensão maior que 1 centímetro para a base da língua. Isso fez com que a amostra dos pacientes T4 na RTOG 9111, que são os T4 que a gente chama de baixo volume, ou seja, que não vão ter essas 2 características, fosse apenas 10% da amostra, então a minoria dos pacientes aí, tumores T4, aqui então, tumores muito mais bem selecionados para essa estratégia. E o que a gente viu, que a quimio e radioterapia concomitante com cisplatina se traduziu em melhores taxas de preservação de laringe e controle loco regional,
quanto comparado com quimio de indução seguido de rádio ou rádio isolada. Entretanto, quando a gente avalia o desfecho de laringectomy free survival, que seria um endpoint composto de óbito e laringectomia, não houve diferença entre quimio de indução seguida de rádio ou quimio rádio concomitante. E quando a gente vê os desfechos de sobrevida global a longo prazo, em 10 anos, a gente tem mais de 10% de diferença em sobrevida global a favor de quimio de indução seguida de rádio versus quimio rádio. Embora essa diferença seja não significativa, essa queda da sobrevida global nos pacientes que foram submetidos a tratamento concomitante, principalmente por causas não relacionadas ao câncer. Isso faz com que, numa análise mais fria desses dados, por exemplo, em 10 anos, a gente tenha menos pacientes vivos com laringe, proporcionalmente nos pacientes que fizeram quimio rádio concomitante versus quimio de indução. Obviamente que esses dados de mortalidade a longo prazo não foram muito bem avaliados, né? Esses estudos acabam perdendo o segmento desses pacientes, né? E a gente tem outros dados, por exemplo, a meta-análise do Pignon, que incluía pacientes com câncer de laringe, mostrando a superioridade de quimio rádio versus radioterapia apenas, embora aqui o desenho desses estudos não era direcionado única e exclusivamente para preservação de órgão. Então, quimio radioterapia é uma opção para preservação de órgão com essa controvérsia em relação à mortalidade tardia do RTOG 9111. A segunda estratégia, ao invés de usar PF de indução, seguido de radioterapia nos respondedores, vamos usar esquemas mais intensos, por exemplo, TPF de indução, e esse é o estudo GORTEC, que randomiza, então, TPF versus PF seguido de rádio. E aqui uma outra diferença em relação ao RTOG 9111 é que ele incluía, além de laringe, também tumores de hipofaringe. Novamente, uma seleção mais adequada dos pacientes, em torno de 13% a 15% só de tumores T4, considerados T4 de baixo volume, e o que a gente vê é que a quimioterapia de indução com TPF versus PF se traduziu numa maior taxa de preservação de laringe, sem diferença em sobrevida global. Então, mais ou menos os mesmos desfechos que a gente conseguia com quimio rádio concomitante. Interessantemente, outros desfechos, por exemplo, sobrevida livre de disfunção laríngea, que vai incluir não só óbito e laringectomia, mas também a presença de traqueostomia ou via alternativa de alimentação 2 anos ou mais após o término do tratamento, também superior para TPF, e os desfechos a longo prazo também não trazem qualquer mudança, e as curvas de TPF até com uma tendência de serem superiores em termos de sobrevida global, controle local regional e sobrevida livre de doença, embora sem significância estatística. Estímulo de indução com TPF seguido de rádio foram superiores a PF seguido de rádio em taxa de preservação de laringe para tumores de laringe e hipofaringe, sem diferença em sobrevida global. As análises de longo prazo da RTOG trazem essas dúvidas em relação à mortalidade tardia, e aí, a partir dessas duas estratégias, mais uma vez, a gente não está satisfeito, a gente quer tentar melhorar os desfechos. Então, por que não, depois da quimio de indução com TPF, seguir um tratamento concomitante, não rádio isolada, tentar trazer terapias-alvo, por exemplo, para melhorar os desfechos, seja com quimio rádio concomitante, seja com quimio de indução, e, obviamente, a imunoterapia, que é uma nova estratégia de tratamento bastante promissora em câncer de cabeça e pescoço. Houve-se a tentativa, então, houve a tentativa de terapias-alvo concomitante à radioterapia, esse é o estudo clássico de radioterapia com cetuximab, comparando com radioterapia isolada. A gente tem uma análise dos pacientes com laringe e hipofaringe, mostrando rádio e Erbitux com taxas de preservação de órgão superiores em comparação à rádio isolada, mas lembrando que a gente já tem dados sugerindo que rádio e Erbitux é menos eficaz do que quimio rádio baseada em cisplatina, então cetuximab concomitante à rádio deve ser reservado a pacientes que tenham contraindicação ao uso de quimioterapia. Uma outra estratégia, como eu falei, após o TPF se tentar tratamento combinado, seja com cisplatina, seja com cetuximab, esse é o estudo Tremplan, estudo prospectivo de fase 2, o que a gente vê é que não houve diferença em termos de taxa de preservação de laringe ou sobrevida global entre as duas estratégias, e aqui a gente fica claro as curvas de sobrevida, e também desfechos melhores, vamos dizer assim, como sobrevida livre de disfunção laringoesofágica, também não houve diferença. A conclusão desse estudo é que TPF seguido de rádio isolada deveria se manter o tratamento padrão quando escolhida a estratégia de indução, porque não houve qualquer evidência de um benefício superior com a adição de um tratamento concomitante após a indução.
O estudo Delos 2, também recentemente publicado, avaliando a estratégia da inclusão do cetuximab, tanto na indução quanto na concomitância. Esse estudo é interessante, que ele sofreu uma emenda, né? O desenho inicial do estudo era TPF de indução com ou sem cetuximab, seguido de rádio isolado ou rádio cetuximab. Devido à toxicidade do TPF, ele sofreu uma emenda para tirar o fluoracil, tanto do esquema de quimio isolada quanto do esquema de quimio Erbitux. O que a gente pode ver é que não há diferença em termos de desfechos de taxas de resposta entre os pacientes que fizeram TP e TPF com ou sem cetuximab, sugerindo que talvez o fluoracil aí seja dispensável nesses esquemas de indução e só um doublet com taxano seja o suficiente, e não houve um benefício adicional de se associar ao cetuximab. Então, se mantendo aí quimio de indução seguida de rádio isolada como nosso tratamento padrão. Então, esse é o nosso algoritmo atual de tratamento, aqueles pacientes que são bons candidatos para a estratégia preservadora de laringe, ou seja, tumores até T3, com uma boa função laríngea pré-tratamento, com uma boa condição clínica geral, podem ser submetidos ou a quimio-radioterapia ou a quimio de indução, seguido de radioterapia nos respondedores, e aqueles que tiverem recidiva de doença, ausência de resposta, laringectomia total. Enquanto que aqueles pacientes com extensão extralaríngea, já com uma função laríngea pré-tratamento muito ruim, com alguma contraindicação à quimioterapia, já previamente irradiados, extensão subglótica muito extensa, vão ser candidatos à laringectomia total, seguido de radioterapia. A gente tem um estudo em andamento, tentando tirar essa dúvida de qual dessas duas estratégias vai ser superior, que é o estudo Salter, primários de laringe e hipofaringe até T3 e até N2, 440 pacientes, randomizados, então, para TPF de indução seguido de rádio nos respondedores, versus quimio e radioterapia com cisplatina concomitante. Esse estudo ainda está em andamento. E, novamente, a gente chama atenção, que a gente tem diversos guidelines aí sugerindo que a gente deva avaliar não apenas preservação de laringe, mas desfechos como sobrevida livre de disfunção laringoesofágica, que vai ser composta não só de óbito, recidiva local, mas também laringectomia total ou parcial, presença de traqueostomia ou via alternativa de alimentação, mais do que 2 anos após o término do tratamento. E eu chamo atenção justamente porque são desfechos que a gente vai avaliar, por exemplo, no Smart Key. Então, como conclusões finais, para a gente falar um pouquinho do Smart Key, dar a deixa aí de algumas novas estratégias, função preservada, pacientes com SEC de laringe localmente avançado, cuja função esteja preservada e a proposta cirúrgica seja laringectomia total, a estratégia preservadora de órgão é uma opção standard, que pode ser realizada tanto com radioterapia concomitante à cisplatina, quanto com quimioterapia de indução. Aqui TPF, eventualmente TP, e na minha prática eu tenho utilizado mais TP do que TPF nesse cenário, seguido de radioterapia isolada ou, eventualmente, quimio-rádio concomitante, especialmente em tumores de hipofaringe, que a gente sabe que são mais agressivos. O estudo Salter vai tentar definir qual a melhor dessas estratégias. O papel de uma estratégia preservadora de órgão em pacientes passíveis de cirurgia preservadora ainda é controverso, e a gente sugere que essa discussão seja feita multidisciplinarmente, pesando a morbidade de cada modalidade. Muitas vezes as estratégias cirúrgicas com preservação de laringe vão ter uma morbidade pós-operatória, uma recuperação funcional mais difícil, então isso deve ser discutido individualmente. Tumores T4 com perda funcional, tratamento padrão ainda, cirurgia com laringectomia total, seguido de radioterapia com ou sem químio. Então a gente tem algumas estratégias em andamento, e a principal que a gente vai trazer, que o William vai trazer, é a inclusão de pembrolizumab. Então, o William vai dissecar um pouco melhor o Smart Key, mas é um estudo fase 2, braço único. Então, a gente exclui pacientes tumores T4 de alto volume, invasão através da cartilagem, extensão maior que 1 centímetro na base da língua, exclui tumores T1, então pega aqueles tumores com função preservada, passíveis de uma estratégia preservadora, para receberem uma quimio de indução com doublet de platina com taxano, e aqui a escolha de carbitaxol, com pembrolizumab, seguido de radioterapia com pembrolizumab, seguido de pembrolizumab de consolidação. E a gente espera melhorar aí os desfechos em termos de sobrevida livre de laringectomia em 2 anos. Então, era isso que eu tinha para falar. Convido o William agora, então, para falar um pouquinho do Smart Key para a gente. William. Vamos lá, Thiago, boa noite a todos. É um prazer a gente poder discutir um pouquinho sobre esse estudo de iniciativa do investigador, que é um estudo que está sendo feito via LACOG, em múltiplos centros, e um estudo que teve o apoio da MSD.
através do Programa de Estudos de Iniciativa do Investigador da MSD, o MISP. Ele foi aprovado, acho que no MISP de 2 anos atrás, se não me engano. Então, o estudo que a gente desenvolveu, a gente deu o nome de Smart Key, aí um trocadilho com os Keynotes, esse é um estudo de braço único, multi-institucional, de fase 2, utilizando estratégia preservadora de órgão baseada em pembrolizumab para pacientes com câncer de laringe localmente avançado. Então, como é que a gente chegou no desenho desse estudo? Acho que tem alguns pontos importantíssimos que o Thiago salientou na apresentação dele, que eu queria reforçar aqui. A primeira delas é que, nos estudos específicos de laringe, nenhum dos tratamentos que a gente fez aumentou a sobrevida desses pacientes. Então, isso é muito importante, porque quando a gente vai selecionar um paciente para fazer um tratamento não cirúrgico, a gente tem que ter em mente que a gente está fazendo isso não é para melhorar a sobrevida do paciente. A gente está fazendo isso para tentar preservar a laringe e agora, em eras mais modernas, preservar a função da laringe e não somente deixar o órgão ali intacto. E isso influencia bastante no nosso tratamento, porque se por algum acaso nós escolhermos um tratamento que cause muita toxicidade, seja ela a curto prazo ou a longo prazo, e que leve a uma morte precoce desse paciente, de novo, seja essa morte a curto prazo ou uma morte a longo prazo em decorrência do tratamento, a gente está fazendo um desserviço para os nossos pacientes. Então, a gente não pode ficar muito confortável com a história da quimio-radioterapia concomitante para a laringe, porque, de novo, nenhum dos estudos mostrou que isso aumenta a sobrevida e a gente começa a ter indícios de que isso pode prejudicar a sobrevida desse paciente lá na frente. E a última coisa também que você quer, esse paciente também, você indica uma quimio-rádio concomitante, tem uma toxicidade aguda e eventualmente esse paciente venha a falecer do tratamento, que é mais difícil de acontecer na fase aguda, mas eventualmente acontece, especialmente se a gente incluir pacientes não muito bem selecionados para esses protocolos. O outro ponto é a história da quimioterapia de indução, que o Thiago mostrou bem. Quer dizer, se a gente for ser bastante criterioso quando a gente avalia a literatura para câncer de laringe, quando você faz a quimioterapia de indução, seguido de radioterapia isolada, e não quimio-rádio concomitante, mas rádio isolada, a gente tem um aumento da sobrevida livre de laringectomia, quando comparado à rádio sozinha, e a gente não vê aquele aumento das mortes a longo prazo não relacionadas a câncer. Então, essa talvez seja uma estratégia preferencial. Eu sei que a maioria dos centros aqui no Brasil provavelmente usa quimio-rádio concomitante para tratar os pacientes com laringe, mas se você começa a avaliar a maioria dos centros europeus e alguns centros americanos, existe uma certa resistência ou um certo receio da quimio-rádio concomitante e muitos desses centros usam rotineiramente a quimio de indução seguida de rádio isolada, e é exatamente essa a minha tendência pessoal e também a nossa conduta na BP. Então, qual foi a hipótese por trás do estudo que a gente desenhou? A hipótese é que um sistema baseado, ou um tratamento baseado com pembrolizumab, que não contenha cisplatina, e com a ideia de preservação de órgão, iria aumentar a sobrevida livre de laringectomia, comparado com controles históricos. E o melhor controle histórico que a gente encontrou foi o controle do RTOG 9111, que é o estudo onde a gente tem os desfechos mais bem reportados. Então, como que ficou o desenho desse estudo? O Thiago mostrou ele rapidamente, eu vou voltar aqui nos pontos principais. Então, a gente pega câncer de laringe localmente avançado, estadio 3, 4A ou 4B, não pode ter tumor T4 que está penetrando pela cartilagem ou aquele tumor que invade a base de língua. Esses são tumores de alto volume e com pouca chance de controle com os esquemas de preservação de órgão. E também não pode pegar tumor muito pequenininho, tumor T1, porque talvez para esses tumores a gente tenha outras estratégias que a gente vai utilizar e o risco de recorrência loco-regional desses pacientes é bastante pequeno. No início do tratamento, a gente coleta tecido. Se o tecido, se tiver tecido arquivado, esse pode ser utilizado. Na verdade, o tecido ele é opcional. A gente coleta amostras de sangue também. Todas essas amostras vão ser utilizadas para estudos exploratórios ao término do protocolo.
e os pacientes vão começar a ganhar indução. Só que a indução é um pouquinho diferente do que a gente está acostumado. A gente faz uma indução com carboplatina, paclitaxel e pembrolizumab, e a ideia dessa indução é retirar a cisplatina, e a gente sabe que quimioterapia de indução baseada em cisplatina ou em carboplatina tem altas chances de resposta, e particularmente esse esquema carboplatina, paclitaxel e pembrolizumab é bem tolerado, bastante estudado em câncer de pulmão, e agora com dados robustos em câncer de cabeça e pescoço avançado, mostrando taxas de resposta acima de 40% na primeira linha para doença metastática. Então, aqui a gente está trazendo isso bem para o início do tratamento da doença. A gente faz 3 ciclos, avalia esses pacientes, eles são avaliados em geral entre o ciclo 2 e 3 pelo protocolo. Se não existir progressão de doença, esses pacientes vão então para a radioterapia. Só que, junto com a radioterapia, nós não fazemos quimioterapia. E a ideia de tirar a quimioterapia aqui é justamente para evitar aquelas mortes não relacionadas a câncer a longo prazo que vêm em decorrência do uso da cisplatina com a rádio. Junto com a radioterapia, a gente mantém o pembrolizumab, pensando num potencial sinergismo entre a radioterapia e a imunoterapia. Você acaba conseguindo dar 2 ciclos de pembrolizumab junto com a rádio, porque o pembro é feito a cada 3 semanas, e as radioterapias, em geral, duram 6 a 7 semanas nessa situação. E aí, se o paciente não tiver progressão de doença, ele ganha pembrolizumab de manutenção ou de consolidação por 14 ciclos. Isso segue um pouquinho os esquemas onde pembrolizumab está sendo incorporado para doença localmente avançada. O desfecho primário do estudo é sobrevida livre de laringectomia. E o que significa, então, sobrevida livre de laringectomia? Significa que o paciente está vivo e com a laringe intacta. Isso é diferente do que preservação de laringe. Preservação de laringe só significa que a laringe está intacta. Não significa se o seu paciente está vivo ou morto. Então, para a preservação de laringe, se o seu paciente morrer com a laringe no lugar, ele é considerado e contado como um sucesso de tratamento, e não como uma falha. Para sobrevida livre de laringectomia, a gente precisa ter o paciente vivo e com a laringe no lugar. A gente não está nem falando ainda de função de laringe, mas pelo menos a laringe tem que estar intacta. E muita gente acredita que esse é um desfecho mais adequado, porque ele leva em conta 2 eventos que são importantíssimos, que é você fazer ou não uma laringectomia e você estar ou não vivo. Além disso, a gente tem controles históricos bons de sobrevida livre de laringectomia que foram reportados nos estudos, principalmente no RTOG 9111. Então, o controle histórico do RTOG 9111 é que a sobrevida livre de laringectomia em 2 anos fica em 59%. Lembrar que isso é no braço de químio de indução seguido de radioterapia isolada, que foi o braço onde a sobrevida livre de laringectomia foi melhor até, ou muito parecido com quimio-rádio concomitante, melhor do que rádio isolada. Então, esse é o nosso controle histórico. No estudo atual, a gente acredita que a gente vai conseguir melhorar isso em 16% do ponto de vista absoluto em 2 anos. Então, a gente está tentando atingir 3/4 dos pacientes vivos e com a laringe intacta em 2 anos com esse novo esquema de tratamento. Tem uma série de desfechos secundários que a gente planejou no estudo. Como foi discutido, não é somente importante você ter a laringe intacta, mas essa laringe precisa estar funcionante. E o que a gente considera como uma laringe funcionante é aquele paciente que tem a laringe e consegue usá-la tanto para respirar quanto para comer, ou seja, sem traqueostomia e sem a necessidade de sonda nasointeral, gastrostomia ou via parenteral de alimentação. E isso é medido em 2 anos. A gente tem esse tipo de desfecho reportado principalmente no estudo de TPF de indução que o Thiago mencionou. Então, a gente pode fazer uma comparação histórica nesse sentido. É claro que a gente vai olhar para a sobrevida global, a gente vai olhar para as taxas de resposta nas diferentes fases do tratamento. É importantíssimo em câncer de pescoço olhar para os padrões de falha de tratamento, se esse paciente desenvolve mais meta-distância ou não, se ele desenvolve recorrência loco-regional ou não, isso que a gente quer dizer com padrão de falha de tratamento. E vamos aplicar os questionários de qualidade de vida, que o Marcos comentou e a Aline também no início da apresentação,
então o QLQC30, o QLQH, N43 e o EQ5D3L. E, além disso, a gente usa índices de função de laringe, tanto índices relacionados à voz quanto à disfagia. Isso tudo está sendo coletado no estudo Saltor, que é aquele estudo que vai comparar indução seguido de rádio versus quimio-rádio concomitante. E a gente aqui usa os mesmos parâmetros para que a gente possa fazer um contraste entre todas as estratégias de preservação de laringe numa era mais moderna. Esse estudo agora está sendo conduzido na Europa, então ele deve também reportar mais ou menos parecido com quando o nosso estudo vai reportar. A gente vai fazer correlação de biomarcadores com os desfechos clínicos, então por isso que se coleta tecido ou usa-se um material arquivado de tecido e também as coletas de sangue. E o estudo já está aberto, quer dizer, a gente começou o estudo em fevereiro de 2021, o número de pacientes que precisam ser recrutados nesse estudo são 39, no finalzinho de agosto a gente já tinha 10 pacientes recrutados, e é claro que a gente aumentou a velocidade de recrutamento nos últimos meses, porque os centros foram sendo ativados, eu já vou mostrar para vocês os centros que estão participando. Esses números são do dia 31 de agosto, de lá para cá a gente já colocou mais 2 pacientes no estudo. Então, aqui a gente tem os centros que participam desse estudo, a gente fez questão de tentar abrir centros na grande parte do país, então nas várias regiões do país, talvez a região norte ainda é uma região que não está muito bem representada aqui, mas a gente tem isso aberto na Beneficência Portuguesa, no Hospital de Barretos, na Liga Norte Rio Grandense, no CRIO, no Ceará, no Hospital das Clínicas da Faculdade de Ribeirão Preto, na Faculdade de São José do Rio Preto, no CPO do Rio Grande do Sul, no INCA, no AC Camargo e no ICESP, sendo que ainda falta abrir os centros do ICESP, INCA e São José do Rio Preto, e a abertura está prevista para breve. Então, só para relembrar, quais são o que a gente acha que são os principais fatores inovadores desse estudo? Em primeiro lugar, é um estudo sem cisplatina, então a gente está tentando se livrar da cisplatina, pelo menos para preservação de órgão, talvez a gente consiga. Lembrar que cisplatina não aumenta a sobrevida, especificamente em laringe, então por isso que a gente está querendo eliminar a cisplatina, não é um dos elementos principais, talvez aí, ou pelo menos para nenhuma dessas estratégias para você aumentar a sobrevida em câncer de laringe. A gente está tentando tirar a quimio-rádio concomitante, a gente faz imuno e rádio concomitante, mas não quimio-rádio concomitante, justamente na tentativa de reduzir essas mortes a longo prazo não relacionadas ao câncer. E a gente está tentando incorporar a imunoterapia, que talvez traga benefícios em sobrevida, algo que a gente nunca conseguiu em câncer de laringe localmente avançado, especialmente porque a imunoterapia tem atividade na doença metastática. A atividade para a doença localmente avançada, pelo menos agora reportada na ESMO, parece que não é muito alta, o estudo foi tecnicamente negativo, apesar de você ter um pouquinho de separação das curvas, mas, de novo, a estratégia aqui é um pouquinho diferente, o desfecho primário desse estudo é sobrevida livre de laringectomia, e se a gente conseguir algum ganho de sobrevida global, isso vai ser considerado como um bônus, mas talvez a imunoterapia possa nos ajudar a atingir esse objetivo. Então, com isso, eu queria deixar aqui o meu contato. Se vocês tiverem qualquer paciente ou qualquer dúvida com relação ao estudo que vocês queiram encaminhar, seja para o nosso centro, seja para qualquer um dos centros onde esse estudo está aberto no LACOG, pode ficar à vontade para me contactar ou contactar o Thiago. Nós dois somos os PIs do estudo e a gente ajuda a colocar no centro mais pertinente, mais próximo da casa do paciente, e a gente conta com a colaboração de todos vocês. E acho que o Thiago e eu estamos aí à disposição para responder qualquer dúvida ou pergunta com relação à literatura de laringe ou a esse estudo em particular. Obrigado pela atenção. Obrigado, William. Também deixei meu contato no chat, se alguém tiver algum paciente, mas a ideia era a gente trazer aí uma breve revisão e todo o embasamento, a justificativa para o Smart Key. E é um estudo, iniciativa do investigador, todo brasileiro, só em centros brasileiros, então a ideia é que a gente divulgue também para que a gente consiga recrutar e publicar esses dados aí o mais brevemente possível. Então, vou abrir para perguntas, se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode fazer no chat, pode abrir o microfone e fazer, fiquem bem à vontade aí em interagir aqui comigo, o William, a Aline está por aí também.
vou começar, então, para quebrar o gelo. William, você comentou um pouco em relação ao Keynote 412, né, que foi o estudo negativo, utilizando aí a estratégia de concomitância e adjuvância, e um pouco diferente do Keynote, a gente traz também uma estratégia de neoadjuvância, né, da gente começar imuno pouco antes. A gente tem algumas evidências em outros tipos de tumores que talvez essa seja uma estratégia mais efetiva. O que que você acha? O quanto que você acha que o resultado do 412 poderia impactar negativamente, ou o que que o Smart Key tem de diferente do 412 que pode, que ainda mantém a nossa expectativa aí de um estudo positivo? Se a gente for olhar para alguns estudos de indução em tumores não relacionados à cabeça e pescoço, né? Então, por exemplo, câncer de pulmão, químio e imuno de indução tem causado resultados fantásticos, com taxas de resposta patológica completa em torno de 25%. Então, quer dizer, um quarto desses pacientes, a hora que você vai operar, não sobrou nada depois da químio e químio e imuno de indução, e talvez isso aconteça aí nesses pacientes que estão indo para a rádio. Você não está operando os pacientes, então você não sabe como é que está chegando o paciente, mas é bem possível que a gente consiga fazer isso antes de uma estratégia de radioterapia. Isso é claro aí em câncer de pulmão, mas se a gente for olhar para câncer de cabeça e pescoço, a gente tem alguns dados de imunoterapia isolada pré-operatória, onde a gente está vendo resposta patológica desses pacientes, diminui o tamanho do tumor. Os estudos estão um pouquinho bagunçados, porque a maneira de você classificar a resposta patológica não foi muito uniforme e usual nos diferentes estudos que foram feitos até agora, mas certamente a gente tem atividade da droga isolada, e eu imagino que com a adição de quimioterapia isso seja ainda melhor. Particularmente em cabeça e pescoço, a radioterapia ela tem um efeito imunossupressor muito grande, a gente sabe disso. Se você vai olhar para linfócito depois de radioterapia, está tudo diminuído nos pacientes com câncer de cabeça e pescoço. Para quem não reparou, dá uma olhadinha aí nos seus hemogramas dos seus pacientes depois da radioterapia, vocês vão ver que tá todo mundo está linfopênico. Então, você fazer a imunoterapia durante a rádio, ou mesmo só depois da rádio, eu não sei se vai ser a melhor estratégia, porque talvez você já esteja com um grau de depressão imunológica tão grande que talvez você tente estimular isso com um anti-PD1 ou um anti-PDL1, isso não seja suficiente. Mas um pouquinho diferente de pulmão, onde a linfopenia é menos frequente. Então, um dos pontos que eu acho interessantes é você usar o tratamento da maneira mais precoce possível, a imunoterapia, enquanto o seu sistema imunológico ainda está bem intacto, e por isso que eu acho que existe um potencial de sinergismo maior com químio e talvez até de impacto em desfechos que revelam maior controle tumoral, seja controle local regional, controle à distância ou mesmo sobrevida global, quando você usa isso antes da radioterapia em combinação com químio. Então, também é uma das coisas que vem por trás aí do desenho que a gente resolveu propor e agora está sendo estudado, né? Perfeito. Aline, alguma consideração? A gente não tem nenhuma pergunta no chat por enquanto. Não, só reforçar aí para o pessoal que encaminhar quem tiver pacientes, né? E como o William falou, esse não é um estudo tão fácil de ser aberto em vários centros, né, William? E o Tiago tem algumas peculiaridades, então é um estudo mais de encaminhamento do que para abrir. É claro que isso aí tem que ser avaliado e tudo, né? Mas o que a gente está estimulando nesse caso mesmo é encaminhar os pacientes que, mesmo 412, eu acho que tem uma tendência lá no final da curva a ganho de sobrevida, sabe? Apesar de, acho que vocês dois concordam com isso, a imunoterapia, sem dúvida nenhuma, ela beneficia os pacientes, alguns pacientes, e a gente só tem que saber selecionar bem esses pacientes. Então, eu estou com uma expectativa aí bem favorável nesse estudo e vamos encaminhar quem, né, para um centro que for perto, né? Tem que ser isso também. E a gente quis quebrar o gelo com esse estudo, né? Porque a gente tem tanto caso de câncer de laringe no Brasil, que às vezes, se vocês forem olhar ali as estatísticas do INCA, tem laringe separado ali, né? E tem um monte de caso. Aparentemente, no Brasil, a gente tem talvez uma incidência um pouquinho maior até do que em outros países, em termos de proporção aí dentre os cânceres de cabeça e pescoço, quantos são de laringe. E a gente quis quebrar o gelo e começar a liderar e propor estratégias aí que possam servir de exemplo para
os outros locais, né? Então, se a gente tem essa necessidade tão grande aqui no Brasil de uma alta incidência de câncer de laringe, por que não nós propormos estratégias e tentarmos mudar um pouquinho o padrão de tratamento dessa doença? Claro que isso é um estudo de fase 2, braço único, os dados aqui vão ser dados preliminares que justifiquem ou não a realização de um estudo de fase 3, mas a ideia é a gente começar a colocar um pezinho aí no time de países e pesquisadores que conseguem mudar o tratamento padrão para os nossos pacientes, e cabeça e pescoço, acho que a gente tem uma obrigação de fazer isso por conta da incidência tão alta aqui no Brasil. A Malu coloca parabéns pela iniciativa dos estudos, tanto qualidade de vida quanto Smart Key. E o Daniel Brito pergunta, pessoal, boa noite, parabéns pelas apresentações. Mesmo com endpoint diferente no contexto de doença localmente avançada, o Smart Key terá certificação por CPS? Vocês acreditam que possa ter alguma influência neste contexto específico no EPP? Eu não sei o que é o O que é EPP, Daniel? Endpoint primário. Boa. Então, vamos lá. Pode a pergunta. Quer começar, Thiago, ou eu respondo? Só lembrando, a gente não tem estratificação, estudo de braço único, né? A amostra de tecido não é mandatória, mas a gente está recomendando que todos os centros mandem, não só a amostra tecidual, quanto a amostra de sangue, então a gente pode fazer essas análises sim. A gente ainda não tem o único estudo em doença localmente avançada que sugere que talvez a expressão de PDL1 possa ter um impacto, é o Javelin, né? Que tem uma subanálise ali sugerindo, mas a gente não tem nada de definitivo. Então, eu acho que seria uma boa estratégia a gente avaliar isso, mas a princípio eu não vejo isso impactando de maneira muito significativa o nosso endpoint primário. A ideia do tecido é justamente fazer essas correlações exploratórias que a gente vai deixar para fazer ao final do estudo, e não somente olhar para a PDL1, a expressão, mas tem outros biomarcadores que a gente quer investigar. Então, a gente pode olhar, por exemplo, para a expressão gênica de uma série de RNAs, usando aí algumas assinaturas que foram publicadas na literatura. A gente pode olhar para a deleção gênica e deleção específica de cromossomo 9p, que é um biomarcador que a gente vem tentando desenvolver, e temos aí alguns estudos mostrando que ela pode correlacionar bem com a atividade da imunoterapia. No cromossomo 9p é onde está o cromossomo do PDL1, do PDL2, do JAK2, então tem muito gene importante do ponto de vista imunológico nesse cromossomo, e ele pode ser perdido ou amplificado em câncer de cabeça e pescoço. Então, dá para a gente fazer bastante análise exploratória que começa a deixar as coisas um pouquinho mais interessantes. Análise de DNA circulante com os materiais, as amostras de sangue que foram coletadas. E aí eu queria chamar a atenção para uma iniciativa que a gente teve o ano retrasado, e aí foi pensado aí pela Aline, e estimulado muito pela Aline, e bastante gente do GBCP entrou na brincadeira, no bom sentido, que foi um projeto de levantamento de recursos financeiros, em combinação ou em conjunto com o Instituto Cura, que nos ajudou a levantar fundos para a gente investir justamente na exploração de biomarcadores dos múltiplos estudos que estão acontecendo no LACOG em cabeça e pescoço. Esse é um deles. E aí a campanha, se vocês se lembram, era uma campanha que dizia como é que é? Cada peça como é que era? Cada teste, não, como é que era? Cada peça é um teste, cada teste uma chance. Era isso aí. Então, na história de montar o quebra-cabeça de como que é o tratamento do câncer de cabeça e pescoço, a gente tem as várias pecinhas, você fazer os testes, que são biomarcadores, é uma delas, e à medida que você vai desenvolvendo novos biomarcadores e conseguindo selecionar melhor os seus pacientes, você vai dando uma chance a mais para esse paciente ficar bem. Então, a peça foi super gratificante, a gente vê que muita gente participou, muita gente doou, e a gente tem alguns recursos financeiros que a gente pode aplicar não só para esse estudo, mas para outros estudos do LACOG, para fazer essas correlações, e com isso melhorar a ciência no Brasil e a qualidade dos nossos estudos. Perfeito.
Mais alguma dúvida? A gente está encerrando o nosso tempo. Só para colocar que todas essas aulas, reforçando todas essas aulas, pessoal, está no nosso canal do YouTube, o canal do YouTube do GBCP, é só digitar GBCP lá e todas as aulas dos eventos que a gente faz, os nacionais, os internacionais, está lá. E estimular vocês a participarem das atividades do grupo, né? Quem é membro do grupo vai receber agora, nós vamos lançar no Congresso Brasileiro da SBOC o segundo livro, que é só de suporte e reabilitação, alguns autores aqui presentes nesse webinar, e então fazer parte do grupo é gratuito, só cadastrar lá, estimular todos a pesquisar, né, Tiago, William, a levantar estudos, a gente analisa os estudos, a parte de pesquisa do grupo, que é comandada pelo William Lacog, ela é mais fechada por uma questão mais da própria pesquisa mesmo, mas está aberto aí a vocês encaminharem suas propostas, a gente analisar e ver como é que a gente pode contribuir para isso e se dá para a gente conduzir junto os estudos. Ela é fechada no sentido operacional, porque isso. A gente não faz reunião para todo mundo, porque, né, a gente tem que discutir, às vezes, coisas muito pontuais aí de cada estudo do que está acontecendo, mas decididamente é um grupo aberto a propostas. Então, se vocês quiserem desenvolver algum estudo, tiverem alguma ideia, quiserem ajuda nossa, ajuda do LACOG, inclusive para tentar levantar recurso, para conversar com parceiros, indústria farmacêutica, etc., para levar ideias para frente, a gente está super aberto. Por favor, podem me contactar, podem contatar a Aline ou qualquer um dos membros aí do LACOG. A gente não tem o dinheiro não, mas a gente tenta correr atrás, né, William? A gente corre atrás, pois é. A gente está perdendo a vergonha de pedir, então. É verdade. Exatamente. Olha lá, Tiago. Bom, só reforçar o que vocês já falaram, eu estou vendo aí na audiência algumas jovens lideranças aí em câncer de cabeça e pescoço, o próprio Daniel que fez a pergunta, a doutora Yara, está online aí, sei que está fazendo bastante cabeça e pescoço, então fica esse convite, né? O GBCP, o LACOG, abertos aí a escutar vocês, a debater propostas, a incorporar ideias de vocês dentro do nosso grupo. A ideia é que a gente possa realmente ampliar os horizontes aí dos pacientes com câncer de cabeça e pescoço no Brasil. Então, vamos encerrar o nosso encontro de hoje. Gostaria de agradecer a todos pela audiência, William, Aline, Marcos, pelas apresentações. Acho que a gente cumpriu o nosso papel de trazer os estudos em andamento, estimular a participação e recrutamento de pacientes nesses estudos e continuar aí tentando contribuir para o desenvolvimento de pesquisa em câncer de cabeça e pescoço no Brasil. Então, boa noite a todos. Muito obrigado a todos pela audiência. Até mais, pessoal.